Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler Daniel capítulo 9, verso 8 até o verso 14. A palavra de Deus nos diz: Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Daniel continua a sua oração ao Senhor, a oração em que ele prevê, por olhar para a Escritura Sagrada, que o Senhor prometeu a libertação do cativeiro babilônico, e ele se volta ao Senhor para orar com confissão, em humilhação, em pano de saco, sentado nas cinzas, voltando-se para o Senhor para reconhecer o seu pecado e o pecado do seu povo. E ele, nesse mesmo sentido, ele continua no verso 8 dizendo que o povo pecou diante de Deus. Ele reconhece o pecado dos reis, dos líderes, dele mesmo. A história de Israel foi marcada por se desviar do Senhor, e por isso eles pararam no cativeiro babilônico. Mas ele ressalta, como ele já fez anteriormente, e também no verso 9, ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Ele vai enfatizando a bondade de Deus, o caráter de Deus, da sua santidade, e toda a corrupção. Daniel ele faz esse reconhecimento que é dele e é do povo do Senhor. Ele olha para trás, para a história do povo do Senhor, no verso 10, e diz: nós não obedecemos à voz do Senhor, não andamos nas leis que foram dadas por intermédio dos profetas. Então, a oração ela segue nesse caminho de confissão, de exaltar a glória de Deus e reconhecer o próprio pecado. O verso 11 diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Daniel reconhece que a própria Escritura alertava o povo e anunciava que se eles pecassem, se desviassem do caminho do Senhor, eles iriam ser punidos severamente pelo Senhor. Eles sofreriam as maldições que viriam da parte de Deus. Isso estava prescrito na lei. Deus havia anunciado a Moisés e entregue ao povo para que eles aprendessem, eles temessem o Senhor, mas eles desprezaram a palavra, desprezaram esses alertas do Senhor. Daniel segue no verso 12 dizendo: ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Ele diz: o que aconteceu com Israel ao ser levado para o cativeiro foi algo muito severo, algo terrível. Nada igual aconteceu antes, mas aconteceu de acordo com o cumprimento da palavra do Senhor, porque o povo não quis ouvir a voz do Senhor. E Deus cumpriu a sua palavra, os seus alertas que havia dado pelo Senhor, trazendo juízo e levando o povo para o cativeiro babilônico. Mas especialmente o verso 13 nos traz algo que nós queremos destacar hoje aqui, quando o texto diz: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. No meio de toda a dificuldade do cativeiro babilônico, Daniel chama a atenção para uma realidade que o povo, mesmo depois de ser punido, de ser levado para o cativeiro, o povo não estava suplicando por uma mudança de coração. Se o foco estava no coração do povo, era voltar para a terra, era se livrar da tribulação, se livrar da angústia, se livrar do período do cativeiro babilônico, eles se esqueceram daquilo que era o mais importante, o problema que eles precisavam tirar do coração deles, que foi a causa de toda essa severidade, todo esse juízo do Senhor sobre a vida deles. O verso 13 diz: mas mesmo assim
não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Se a causa do cativeiro babilônico foi a corrupção do povo e o povo não ter ouvido a voz do Senhor, o que era mais importante para o povo estar orando no cativeiro babilônico não era para voltar para a terra de Canaã, mas era para eles terem um coração transformado, para não seguirem mais por corrupção, e eles terem um coração e ouvidos que fossem atentos, tivessem prazer em ouvir a voz do Senhor. Nos dias difíceis e de tribulações, meus irmãos, o que nós temos feito, o que é a prioridade para as nossas vidas? A prioridade é que simplesmente o Senhor tire os problemas de nosso meio, ou nós temos aproveitado esse tempo de tribulação, tempo de oportunidades para suplicar ao Senhor que o Senhor mude os nossos corações, que o Senhor nos faça mais atentos à sua palavra, que o Senhor nos ajude a sermos tratados no meio das dificuldades para não continuarmos com os nossos mesmos erros, o que nós temos orado ao Senhor. No meio da oração de confissão, pelos pecados que foram cometidos antes da ida para o cativeiro babilônico, Daniel acrescenta esse. É um pedido de confissão, porque o povo ainda não havia sido transformado, mesmo ali disciplinado, punido pelo Senhor, eles não estavam orando corretamente, eles não estavam orando, pedindo transformação dos seus próprios corações. Se o problema é não ouvir a voz de Deus, é não dar atenção àquilo que Deus fala, o que nós precisamos fazer é orar. Senhor, muda os nossos corações, converte os nossos corações para que possamos estar atentos à tua voz, para que esse quebrantamento que está no coração de Daniel esteja no coração do povo e o povo reconheça que o mais importante é estar na tua presença. E que o retirar das tribulações e voltar para a terra de Canaã seja um acréscimo, uma dádiva, além desta principal, que é andar na presença de Deus. Porque Israel voltar para a terra e continuar com os atos de corrupção que eles tinham antes, não é esse o propósito do Senhor. Não é o propósito do Senhor nós passarmos pelas lutas e dificuldades na vida e não aprendermos no período de disciplina, não aprendermos em fazermos uma reflexão sobre os nossos erros, sobre as nossas faltas, em refletirmos como nós podemos ser pessoas melhores, servos de Deus melhores, uma igreja melhor para a honra e para a glória do seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe e nos faça meditar na sua santa palavra. Deus abençoe.